Eu me chamo Ivana Teles, sou psicóloga e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre os sinais que sugerem que algo na saúde mental não vai muito bem e que o acompanhamento psicológico é fundamental. Para a gente falar um pouco disso, é interessante a gente entender qual a função do acompanhamento psicológico. Imagina que você não está muito bem, que você está com alguma questão emocional, seja uma raiva excessiva, um choro constante, desânimo frequente, enfim, algo que acaba desestabilizando os seus sentimentos. E, às vezes, até traz algumas consequências a nível comportamental. São alguns pontos que a gente precisa ter cuidado porque indicam que a nossa saúde mental não vai bem. Ou seja, essa questão da saúde mental interfere na nossa realidade no dia a dia. Daí a importância do acompanhamento psicológico, porque ele vem para nos ajudar a equilibrar os sentimentos, equilibrar os comportamentos também, quando a gente percebe que existem situações muito adoecedoras. O mesmo também vale quando existe um nível um pouco mais crítico e surgem os transtornos mentais, como a ansiedade, a depressão, o transtorno bipolar e assim vai. Ou seja, a psicoterapia vem para nos ajudar a lidar um pouco melhor com os nossos sentimentos e também com os comportamentos que acabam sendo consequência de tudo isso. E aí você deve estar se perguntando, ok, mas como identificar que alguma coisa não vai bem? Quando existe alguma coisa ruim que esteja acontecendo a nível emocional, é natural que surjam alterações a nível de sentimentos. A gente sabe que os sentimentos humanos são completamente naturais e fazem parte do nosso dia a dia até o nosso último momento. Alegria, tristeza, raiva, medo e assim vai. A grande questão é quando tudo isso está num nível muito excessivo e acaba interferindo na nossa saúde mental. Exemplo, quando a gente passa a ter medos de forma frequente, intenso. Quando a gente também passa a ter episódios de raiva constante, irritabilidade. Tudo isso são sinais de que as nossas emoções estão com alguma alteração que merece os cuidados. Além disso, a gente também percebe a nível comportamental, quando alguns comportamentos acabam surgindo que antes não existiam. Por exemplo, quando temos preocupações muito frequentes, isso interfere no nosso sono, surgindo a insônia, as alterações de sono, ou até mesmo as alterações a nível alimentar, comer demais, comer de menos, por exemplo. Quando existem prejuízos também nas relações. Imagina que agora você está com alguma alteração nas relações de explosão com maior facilidade, de se irritar com muita facilidade por qualquer questão. Qualquer questão, às vezes, acaba trazendo uma tristeza mais presente, de choro fácil, por exemplo, de querer se isolar. E aí são alguns sinais que podem sugerir quando existe alguma questão emocional, ou seja, prejuízo nos relacionamentos familiares, relacionamentos com amigos, relacionamentos amorosos, no trabalho também. Quando a gente percebe uma sobrecarga é um outro indicativo, ou seja, aquele cansaço frequente. Eu dormi, mas parece que quando eu acordei eu ainda continuo cansado. Ou seja, já existe um cansaço mental, um desgaste mental, já é um outro indicativo. Além disso, o próprio desânimo no dia a dia para realizar atividades que antes geravam prazer. Por exemplo, passear, praticar um esporte, estar com pessoas importantes e hoje em dia já não existe mais o mesmo interesse, apenas o interesse de se isolar. É um outro indicativo. Então, são alguns sinais que a gente precisa estar atento a si mesmo, ou seja, praticar o autoconhecimento, a autoobservação. É fundamental, porque a gente começa a observar que existe alguma questão que não está muito legal, que está diferente do que acontecia antes na nossa realidade. E que aí o suporte psicológico vem para auxiliar nessas situações, entendendo o que está acontecendo com você, o que é que pode estar gerando toda essa alteração e o que pode ser feito a respeito.